Você já parou para considerar de fato se exerce a sua liberdade quando decide abrir um aplicativo no seu celular? Ou será que a sua suposta escolha é apenas uma resposta automática, um reflexo condicionado pelo movimento de massa? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras às 6 horas da manhã para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. Recentemente, um texto da seção de economia de um grande jornal trouxe uma reflexão que à primeira vista parece apenas uma questão de método, mas que na verdade esconde as engrenagens mais profundas da nossa liberdade. O convite de hoje permite uma reflexão sobre uma armadilha que nos cerca de forma tão onipresente que deixamos de percebê-la. O texto nos lembra que a sabedoria reside na elaboração correta do sentido das perguntas que fazemos. Ela propõe o seguinte: não é adequado perguntar se as redes sociais fazem mal às pessoas porque elas continuam nelas. Mas a pergunta verdadeira, a que revela a estrutura do problema é: o que vai acontecer com as suas possibilidades de escolha de ficar ou não ficar quando todo mundo escolhe permanecer na rede? E para desvendarmos o peso dessa indagação, precisamos deixar a superficialidade do senso comum e cruzarmos os séculos, buscando na história do pensamento as chaves para entendermos o nosso confinamento contemporâneo. Vamos começar pela Antiguidade Clássica com Platão. Quando formulamos a primeira pergunta, por que você fica se faz mal? Estamos pressupondo que o indivíduo é um ser isolado, dono absoluto de uma razão que pode simplesmente optar por se virar para o outro lado e deixar tudo. Mas Platão, em sua célebre Alegoria da Caverna, nos mostrou que a nossa percepção da realidade é construída por sombras projetadas na parede. As redes sociais são metaforicamente a nossa caverna atual. Nós projetamos versões idealizadas de nós mesmos e consumimos o reflexo vazado do mundo. Onde entra a genialidade da pergunta do jornal na leitura de Platão? A armadilha não está apenas em estar acorrentado olhando para a parede. A tragédia da liberdade se revela quando você consegue se soltar, caminhar para fora da caverna, ver a luz do sol e compreender a verdade. Mas percebe que ninguém mesmo saiu. Ninguém mais sai. Todas as nossas relações, estruturas e linguagem, a economia e os seus afetos continuam dentro da caverna olhando para as sombras. E o que acontece com você? A liberdade concreta se torna um exílio insuportável. A verdadeira armadilha, portanto, não é a tecnologia em si, mas a solidão ontológica de ser o único desperto em um mundo que optou pelo sono. Avancemos agora para a Era Moderna, no século XVIII, e nos deparamos com Immanuel Kant. Kant decidiu sua vida em entender os limites e as possibilidades da razão humana. Ele escreveu sobre o esclarecimento, definindo-o como a saída do ser humano da sua menoridade, ou seja, da sua incapacidade de pensar por conta própria sem a guia de outrem. Kant diria que a primeira pergunta, aquela que julga o indivíduo, soa como um sermão moralizador inócuo. Ninguém desperta da sua razão por ser culpado. Já a segunda pergunta, no entanto, expõe o que ele chamaria de heteronomia, a situação em que não seguimos a lei que nós mesmos damos à vontade, mas seguimos a vontade do outro, dissolvida na vontade coletiva. Quando todo mundo escolhe permanecer na rede, não estamos lidando com uma soma de escolhas individuais racionais, mas como uma profunda covardia intelectual. Permanecemos por aqui porque é cômodo. Deixamos que o algoritmo, que é a voz impessoal da multidão, pense, filtre e decida o que é relevante para nós. A armadilha moderna é a ilusão de que estamos escolhendo, quando na verdade estamos abdicando da nossa autonomia em troca da segurança proporcionada pelo rebanho.
mas é na filosofia contemporânea que encontraremos o diagnóstico mais cirúrgico desta questão. Para o pensador sul-coreano Byung-Chul Han, nós oferecemos a chave definitiva para entender o que acontece com as nossas possibilidades de escolha num mundo totalmente conectado. Han argumenta que deixamos de viver em uma sociedade de disciplina, onde havia opressores claros e muros visíveis, para vivermos em uma sociedade do cansaço e da psicopolítica. Hoje não é um carcereiro nos obrigando a ficar nas redes. Nós mesmos nos exploramos na busca pela visibilidade e aprovação. Acreditamos estar no controle porque, teoricamente, o botão de desligar está ali, ao alcance do nosso dedo. Quando a totalidade das pessoas está imersa na rede, essa deixa de ser um instrumento, um lugar onde se vai, e passa a ser o próprio ambiente, o meio no qual existimos. Você não escolhe estar na rede da mesma forma que escolhe respirar o ar da cidade que habita. Se você decide sair, não está exercendo sua liberdade, está cometendo uma exclusão social voluntária. Perde-se o diálogo, perde-se a capacidade de compreender os códigos do presente, perde-se a própria noção de pertencimento a uma comunidade humana. A rede se torna o que Han chama de inferno do igual, um espaço onde a positividade excessiva de comunicação elimina qualquer negatividade, qualquer espaço para o silêncio, para a hesitação ou para o pensamento profundo. Encerrando o nosso café de hoje, a lição que fica é que a sabedoria, como aponta o texto original, está na qualidade da pergunta. Se ficarmos apenas na indagação moral sobre a fraqueza individual, continuaremos cegos. Mas quando ousamos perguntar sobre o destino da nossa liberdade diante da escolha unânime da massa, nós despertamos. Platão nos mostrou a ilusão do ambiente, Kant nos mostrou a nossa preguiça de pensar, Byung-Chul Han nos mostrou a prisão invisível que construímos com as nossas próprias mãos. A verdadeira liberdade de hoje não consiste em um ato heróico isolado de desligar a tela. A resistência filosófica consiste em habitar esse ambiente sem ser totalmente devorado por ele. É mantê-lo no núcleo mais íntimo do nosso ser, um espaço de silêncio, de contemplação e de distanciamento que não possa ser quantificado, mensurado ou consumido pela multidão. E talvez não haja forma mais honesta de exercitar essa resistência do que justamente saber a hora de calar e abrir mão do espaço. Por isso, saibam que este que vocês acabam de acompanhar é o último episódio gravado em nossos estúdios do Café com Filosofia. Agradeço a todos que compartilharam esses momentos de reflexão e de busca pela verdade conosco ao longo desta trajetória. Que cada um de vocês consiga encontrar fora das telas e longe do ruído do rebanho o seu próprio espaço de pensamento livre. Um fraterno abraço e até sempre. Pense nisso e hoje eu fico por aqui. O meu muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa jornada.